Hoje eu queria falar um pouco sobre bolinhas num saco e pessoas pegando essas bolinhas. Faz um tempo atrás, quando eu dava um curso para engenharia noturno, lá no local onde eu trabalho, eu tinha um aluno que se interessava por esses assuntos que eu falava de forma indireta em sala de aula. Soltava minhas pepitas, né? Eu sempre faço isso. E daí eu fui percebendo que tinha um aluno que realmente era interessado nessas questões. E esse aluno ele vinha falar comigo após as aulas, a gente conversava, né? Tivemos uns 5 ou 6 encontros, né? Em semanas distintas, onde a gente ficava conversando a respeito dessas questões mais profundas sobre a vida, a evolução, a intuição, a mentalidade das pessoas e o estado atual das coisas em geral. E às vezes essas conversas duravam 1 hora, chegou a durar uma vez 1h20, ficamos quase 1h30 conversando direto na saída da escola. E era quase, a aula terminava 8h20, 8h30, e às vezes a gente ficava até quase 10 horas uma vez. Era quase no final das outras 2 aulas da noite. Ficávamos conversando direto, assim. Enquanto isso, passava um monte de gente. A gente geralmente ficava no corredor, né, na saída ou na parte de fora também, pegando o caminho da saída. Então, era comum, mesmo sem um período de aula, ter gente passando por lá, entrando ou saindo. E a gente falava, e ia desenvolvendo os assuntos, né? Assuntos interessantíssimos, que infelizmente não se fala em quase nenhum lugar desse mundo. E, bom, a gente conversava sobre essas questões e num dos papos, a gente estava conversando a respeito da evolução do indivíduo, né? O que faz a pessoa e escolhendo vários caminhos errados, ter que sofrer a escolha desses caminhos errados, para depois começar a escolher o caminho realmente certo para ela, o único caminho que a levará para planos de vida superiores. Eu usei uma imagem, né? Fiz uma metáfora com uma pessoa pegando bolas dentro de um saquinho. E a questão é a seguinte, né? Na nossa vida, a cada momento, a gente pode fazer várias escolhas, né? A gente tem pontos críticos, né? Onde grandes escolhas devem ser feitas. A gente tem várias possibilidades, né? Uma multifurcação. E daí, na hora de escolher um único caminho dentre os vários possíveis, as pessoas atualmente geralmente escolhem caminhos errados, né, que são becos sem saída, ou tem uma arapuca lá no final, ou tem um abismo, né, uma queda onde elas vão cair num buraco e se machucar, e por aí vai. São caminhos que não levam a lugar nenhum, levam a grandes dores, e daí a pessoa é forçada a voltar atrás, né? Voltar atrás no sentido de daí na nova escolha ficar um pouco mais antenada, para não ser guiada pelas aparências. Porque geralmente esses caminhos que levam a arapucas, são ruas sem saídas, levam a abismos, buracos e por aí vai, são caminhos muito atrativos, muito vistosos. A porta de entrada é larga, é bonita, é cheirosa, é muito interessante. Tem um monte de galera lá em volta falando, venha por esse caminho, né? E pessoas atrás empurrando, vá por esse, que esse é o caminho adequado, né?
E as pessoas geralmente entram nesses caminhos, né? E vão andando por eles e tá lá as pessoas aplaudindo e parece que é o caminho correto, né? A pessoa vai fazendo as coisas do mundo, vai usando dos métodos do mundo, baseado na astúcia, né? No não ser sincero com os outros, no tentar levar vantagem sem aparentar que está agredindo, sem aparentar que está explorando, ganhando alguma vantagem do próximo, fazendo essas coisas, né? E por um tempo isso dá certo, só que no final sempre ocorre uma grande catástrofe na vida da pessoa. Daí a pessoa se percebe que não valeu de nada aquilo, exceto talvez para ganhar a experiência de quão errado foi aquele caminho. E daí, voltando lá para minha figura, né, para ilustrar isso da bolinha com saquinhos, eu vejo da seguinte forma. É como se nós tivéssemos, né, ao fazer essas escolhas, a gente tem um saco grande com, sei lá, 1000 bolinhas. Né? Uma bolinha é a bolinha certa, vamos dizer que é uma bolinha, sei lá, uma bolinha qualquer, e as outras 999 bolinhas são as bolinhas que representam os caminhos equivocados. Alguns mais ilusórios do que os outros, diferentes entre si, mas todos, nenhum deles vai te levar para o próximo andar, para o próximo nível evolutivo. Nenhum deles vai te permitir entrar na dimensão da evolução, que permite você ir cortando e ascendendo pelos planos evolutivos da sua vida. Então eles vão te levar a ficar escorregando no mesmo plano da horizontalidade. Alguns vão enganar melhor do que outros, alguns menos, alguns vão ter um destino mais cruel no finalzinho, outros menos, mas nenhum vai levar em algum grande lugar. O único aprendizado que se pode ter dessas outras 999 bolinhas é de que o mundo é cheio de armadilhas. Bom, e daí o que ocorre? A gente vai nesses grandes momentos decisivos, pondo a mão no saquinho, sem ver, né? E vai tirando uma bolinha. Geralmente é uma bolinha errada, né? E é uma bolinha que vai te levar. Você vai, uma vez tirada a bolinha, você vai seguir aquele caminho e você vai viver várias coisas. Às vezes esse caminho dura anos, né? Até você chegar no fim e descobrir que aquilo não foi o que você esperava lá no começo. Aquela bolinha não representava a solução dos seus problemas, né? Isso pode ser uma faculdade, um casamento, encontrar um grupo de amigos, uma religião, seguir uma corrente filosófica, iniciar uma carreira acadêmica, adquirir um emprego que pague muito bem, ou seguir uma carreira, né, uma profissão, por aí vai. Né? As pessoas daí se decepcionam no final e refazem, né? Se reestruturam. E como podem ser movimentos muito longos, isso vai por vidas, né? A pessoa vai experimentando por existências, né? Ou períodos muito longos da sua existência. E daí vai pegando bolinha, né? Daí na segunda tentativa pega, é outra errada, e vai indo, e daí sempre acerta. Dessa vez vai, né? A pessoa pensar, agora isso é realmente o que vai resolver tudo, eu vou ser feliz permanentemente e tudo mais. E daí você vai pegando e vai vendo que não vai dando certo. Às vezes esses ciclos podem ser mais curtos, né? Dependendo do tipo de pessoa, da questão que se trata, por aí vai. Então a pessoa vai pegando bolinha e sempre a bolinha que não é a certa. E a pessoa vai sofrendo e sofrendo e sofrendo. Lá no final ela sofre, né? Mesmo que ela tenha várias vitoriazinhas, né? Efêmeras no percurso, ela chega numa grande queda no final. E ela percebe que ela está no mesmo ponto, praticamente.
ela vai pegando essas bolinhas, e quanto mais bolinha ela vai pegando e mais ela vai se iludindo, vai tomando pancada no final, algumas pessoas começam a se dar conta, poxa, eu estou sempre escolhendo o que eu julgo certo e eu estou me dando mal no final, e não estou chegando a lugar nenhum. Né? Depois de pegar umas 200, 300, 470 bolinhas, algumas pessoas começam a se perguntar essas coisas, né? Poxa, tá, eu peguei tanta, já fiz tanta escolha baseada nisso e nunca está dando certo. Será que talvez se eu começar a ver algo diferente, pensar diferente, será que talvez isso não me ajude? E daí essas pessoas começam a se atrair por coisas distintas, né? Que antes elas pensavam que era uma baboseira, uma besteira, algo inútil, elas começam de alguma forma a se aproximar, mesmo que de maneira muito tímida. E daí elas continuam fazendo suas escolhas, obviamente, e elas continuam se lascando também nessas escolhas. Elas vão se orientando melhor, mas elas continuam pegando bolinhas erradas. É como se o saque fosse tudo opaco, né? E a pessoa pega, tem que pôr a mão lá e pegar. E as bolinhas são todas iguais. Só muda a cor, né? Vamos dizer que é uma bolinha branca e as outras bolinhas pretas aqui, que são as bolinhas erradas. Sem fazer, né? Por favor, não interpretem isso como uma questão racista. Poderia ser o contrário, né? Uma bolinha preta e todas brancas, né? Esse é outro problema da humanidade, né? A gente sempre tenta falar, a gente materializa uma ideia que é não materializável, né? Então daí a gente vê como algo... A gente quer interpretar, traduzir isso para o plano mais baixo, né? E acaba caindo nessas divisões. Eu estou falando, né, a bolinha branca porque a branca é a soma de todas as cores harmonicamente, e o preto é a ausência das cores, a escuridão completa, né? Lembrando que essa questão de luz, cores e tal é uma questão que eu falo a nível mais substancial possível, uma coisa metafísica, né? Então você pode ter uma pessoa que é de qualquer raça e ter uma alma extremamente clara, né? Digamos assim, uma pessoa que pode ser nórdico, loiro e tal, e ter uma alma escura, né? Negra. Então, quando eu falo em branco e negro aqui, eu não estou falando de raças, né? Eu não gostaria de ser interpretado desse jeito. No nível metafísico, a gente pode falar em bem e mal absolutos, em claridade, né? Em pureza e em escuridão completa, sem que a gente caia em erros. Mas é preciso que as pessoas que estejam também sintonizadas aqui interpretem da maneira mais elevada possível, né? Sem trazer para a materialização. Bom, então dito isso, a gente tem então o sujeito pegando um monte de bolinha preta tal, no saco, e daí vai se lascando, e daí a gente começa a perceber uma coisa, né? Se no começo dos meus trajetos multimilenar a probabilidade de eu pegar a bolinha certa de cara era 1 em 1000, né? E a das erradas 999 em 1000, à medida que eu vou pegando as bolinhas erradas e vou me lascando, e parece que as pessoas têm uma atração por pegar as bolinhas erradas, mesmo já com essas probabilidades brutalmente altas, ela ainda deixa maior ainda, né? Ela desequilibra mais ainda a balança, sendo atraída de certa forma pelas bolinhas erradas. Então, mas à medida que ela vai esgotando todas essas possibilidades, né, ela vai sofrendo e assimilando esses caminhos errados. Digamos quando sobram 50 bolinhas no saquinho, né? 51, tem a bolinha certa e 49, não, tem 50 bolinhas, 49 erradas e uma a certa. Já a probabilidade de você pegar a certa agora é 1 em 50, né? Então é 2%.
Antes era 0,001%, era baixíssima. Então agora vai ficando cada vez mais provável que a próxima escolha que a pessoa tenha na vida vai ser a bolinha correta, que vai levar a pessoa para o caminho certo. E daí depois de ter sofrido 960 caminhos desgraçados, decepcionantes, desgastantes, a pessoa começa a se sintonizar. Poxa, então pôr a mão no saquinho, eu vou tentar me sintonizar para pegar alguma coisa acertada. E esse pegar a mão no saquinho tentando ir vencer essas probabilidades seria a pessoa já ter uma intuição capaz de perceber as coisas e se orientar de modo correto, né? Ela já pressente que, olha, tem esses caminhos A, B, C, D, E, F, G estão se apresentando para mim aqui, pulando, mas daí eu já vejo no fundo que eles não levam para lugar nenhum. E tem aquele caminho lá, H, Z, sei lá, que está lá, não está chamando muita atenção, que parece que tem coisa interessante lá. Ele me oferece algo mais sincero. Pode não ser o correto, mas eu vou dar uma olhada nele. Antes eu não faria isso de jeito nenhum, agora eu vou lá. Eu vou averiguar essas coisas. Então, mesmo sem fazer isso de forma plenamente consciente, né, como se o saco fosse transparente, você visse a bolinha certa, você agora colocasse a mão e pegasse, o saco começa a ficar um pouco mais transparente. Então você começa a ter uma ideia do que é melhor ou não. E daí, isso vai depender de pessoa para pessoa, mas a pessoa que já está acordando já começa a perceber isso. Quem ainda está ogro, né, quer continuar sofrendo, põe a mão no saco e vai pegando as bolinhas erradas, muito provavelmente. Mas chega um ponto limite, né? Que mesmo para a pessoa teimosa, que quer persistir no caminho errado, quer sofrer, quer viver uma vida desgraçada, miserável, mesmo para essa pessoa, quando chega no ponto que ela sofreu 990 experiências horripilantes, algumas, né? Experiências decepcionantes, que só a tornaram mais infeliz, a pessoa pegou. Sobra 10 lá, tem uma acerta e tem 9 erradas. Daí ela pega, vai errando. Sobra uma acerta e 5 erradas. Agora, quando você põe a mão no saco, a probabilidade de você pegar a certa é 10, 20, 30%. A coisa está chegando num limite onde uma hora você pega e você acerta o seu caminho. Isso para os casos mais tristes, né? Para a pessoa que insiste até o último momento nas coisas do mundo. Não quer saber do que é dito aqui nesses vídeos, não quer saber sobre a obra de Ubaldi, de Roden, não quer falar sobre Deus, o universo, não quer aplicar em sua vida esses princípios fantásticos, não quer relacionar as coisas, não quer se unificar. A gente está falando de uma pessoa que quer tentar até o final as coisas desse mundo. Ela não quer saber, ela fala, não, coisa espiritual não, de jeito nenhum. Não é possível que esse seja o único caminho, o caminho da espiritualização. Não pode ser, é muito chato. Não, eu quero ver se dá para atingir essa felicidade plena com as coisas aqui do mundo. Então, um indivíduo desse tipo vai te pegar uns 997, 998 bolinhas, vai se arregaçar por completo, se destroçar, ficar em frangalhos, e daí sobra uma bolinha branca e uma bolinha preta. Ela põe a mão no saco, a chance é meio a meio, né? Aí, se o cara for não for tão teimoso e se abrir um pouquinho, ela paga certa, né? Meio a meio de chance. Daí ela finalmente, a vida dela começa a andar para frente. Daí começa uma longa jornada que também é sofrida, mas daí ela vai percebendo que ela está no caminho certo, que ela não chega nessa grande desilusão. Ela tem várias decepções, mas ela consegue perceber que as coisas estão melhorando.
E daí ela sentindo isso, ela vai se curando, né? Ela vai subindo de fato. E, bom, o mais teimoso, né, pega a bolinha errada, ainda tem uma experiência catastrófica, daí a próxima vez que põe a mão no saco, ela vê, ó, não tem alternativa nenhuma. Então daí ela pega a certa e também acontece a mesma coisa, à custa de um sofrimento enorme, claro. O que isso significa na prática? Significa que, ó, quando você está... A pessoa sofreu tanto, já se ferrou tanto, de tantas maneiras diferentes, em tantas vidas e nessa e tal. E daí ela tem uma oportunidade na vida de fazer algo diferente, ela vai fazer o seguinte, ela vai escolher, ela vai estar antenada na coisa e ela vai recusar todas as coisas que não levam a lugar nenhum, justamente pelo fato dela ter tanto sofrido. Isso vai ter entrado no subconsciente dela como uma experiências terríveis que ela não quer repetir de jeito nenhum. Ela sabe já instintivamente que aquilo pode ter uma casca agradável, mas vai lhe levar a uma armadilha. Daí ela escolhe o certo. Para um ser mais evoluído, né? Quando o cara já pega essas 1000 bolinhas, já basta pegar umas 300, 400, 500 ruins, ele já vai pegar a certa daí. Por ela não no saco, ele vai ver por trás do saco, vai estar bem transparente o saco, ela vai pôr a mão olhando e ó, eu quero aquela bolinha lá. E vai pique, e pega a certa e começa o caminho. E daí ela não vai mais, ela vai ter uma vida árdua, né? Às vezes até sofrida, mas o sofrimento dessa pessoa vai ser diferente dos sofrimentos de você escolher os caminhos errados. Vai ser um sofrimento feliz, né? Um sofrimento útil, com significado. Então a pessoa vai continuar com essa bolinha em mão e vai continuar caminhando nesse caminho, que não é uma rua sem saída. Não tem um abismo lá. Tem várias passagens estreitíssimas, ásperas, difíceis, onde as pessoas não vai ter a galera te apoiando, né? Não vai ter o gostoso, a gostosa, não vai ter milkshake, não vai ter massagem, não vai ter um monte de gente com malas de dinheiro, gente te passando a mãozinha na cabeça, coisas, promoções de monte, gente elogiando e tal. Não vai ter essas coisas. Mas também você não vai sentir estar se destroçando por dentro. Você sente que, apesar das dificuldades, você consegue ganhar coisas. E até acontece coisas boas materialmente, né? Então, quando você está prestes a ser aparentemente destruído pelo mundo, você é salvo inexplicavelmente, você consegue cumprir aquilo, irrealizável à primeira vista, e você continua caminhando, você vai vendo que é um caminho interessante, que te leva a uma libertação cada vez maior. Então você pegou essa bolinha, as outras ficou 400, 600, 700 lá, você não pega mais. Quer dizer, sua vida vai continuar tendo empecilhos, né? Vai parecer que são pegar bolinhas inadequadas, mas não. Na verdade, você está seguindo com essa mesma bolinha, você está nesse caminho. Então, isso também é algo que confunde as pessoas. O fato de você estar no caminho certo, no único caminho possível para você, não implica que você não vá ter dificuldades ao longo desse caminho. Não significa que você não vá ter que trabalhar, se esforçar, superar desafios que às vezes são tremendos, né? Muralhas gigantescas. Não significa isso, certo? O caminho certo é aquele que vai te levando gradativamente a um plano de vida mais evoluído. E você vai se libertando das besteiras deste mundo, percebendo que elas são o que são.
né? Elas são ilusões. Então você vai dando menos peso às coisas, às infindáveis reuniões, ao que o outro pensa de você, à grosseria de muitas pessoas que te olham de soslaio, né? Que falam por trás de você, que fazem esquemas por trás de você, que cochicham, que não querem saber nada de você. Você não vai dando valor mais para essas coisas. Você não vai frequentando mais ambientes que não dizem respeito ao seu crescimento, mesmo que você fique no mato sozinho, né? Ou com pouquíssimas pessoas, né? Se relacionando. Você vai ver as coisas do mundo apenas como coisas úteis para que você consiga ter as suas necessidades básicas satisfeitas, né? Físicas, emocionais, sociais, intelectuais e tudo mais. Mas, na verdade, é apenas para que você possa potenciar ao máximo sua necessidade que é inesgotável, que é a necessidade do espírito, né? Na verdade, é a vontade do espírito de ascender, de se exprimir de forma mais clara. Esse vai ser o seu eixo central. Isso vai ser a sua primeira coisa mais importante. O resto está subordinado a isso. É necessário, mas está subordinado a esse vértice virtuoso, vetorizado, vivificante, vivo. Então, a pessoa já começa a ter uma trajetória bem mais tranquila nesse sentido profundo, né? Apesar de várias dores, de várias decepções, a pessoa sabe que está no caminho correto. Ela vê, eu peguei a bolinha correta. Então eu vou avançar como uma locomotiva, né, e acelerar cada vez mais à medida que eu for aguentando as pedradas que vêm no meio do caminho, né? Eu me tornando apto a um dinamismo cada vez maior nessa trajetória acertada, eu vou ir acelerando, né? E quando a pessoa não vai mais vendo aquelas multifurcações a cada instante, na verdade ela surge, mas ela já vai escolhendo de forma correta, como se não houvesse uma multifurcação, no máximo uma bifurcação, e na verdade ela vê com clareza o caminho certo. É como se a pessoa não tivesse mais enganações por aí. Existem sempre as possibilidades de escolhas equivocadas, mas a pessoa já vai percebendo, não é isso. Então, ela já vê de antemão, muito à frente, o caminho certo. Ela já pinta a trajeto certo nesse labirinto insano. Então ela não cai em muitas armadilhas. Então ela não vai a cada passo, ela para, fica pensando, calculando, ponderando, analisando, esperando. E isso demanda muito do intelecto, né? A pessoa tem que ficar maquinando lá, vendo coisas que geralmente são de interesse mundano, para ver por qual caminho eu vou prosseguir nesse caminho. Ela não tem mais isso. Ela percebe que a coisa é simples, né? Quando a pessoa tem essa visão, ela começa a perceber a simplicidade das coisas espirituais. As coisas mais fantásticas do universo, elas são simples. Os seres mais fantásticos desse mundo e deste universo são seres ordenados, simples, diretos, retos, sérios, sinceros. Eles sabem lidar com a complexidade. Eles não deixam que ela os contamine. Eles reconhecem esse grande oceano a ser atravessado da complexidade, entre uma racionalidade simplória e uma intuição poderosa e simples. Existe esse oceano da complexidade, onde temos o pensamento sistêmico, que é importante, mas uma vez superado isso, as coisas são simples. E daí, quem é simples é direto.
Quem é simples não enrola. Quem é simples não tem medo, porque percebe que no final tudo vai dar certo. Quem é simples é sério, porque ele percebe que as coisas são sérias e brinca da maneira mais inteligente possível com finalidades construtivas. Quem é simples é sincero, ele não esconde nada, não tem nada a esconder, exceto, claro, suas coisas que são de fórum íntimo, pessoal, que não dizem respeito aos outros. Então, quem é simples tem muito mais energia, tem muito mais potência, tem muito mais criatividade. Porque as pessoas simples, elas deixaram vários pesos. E elas não precisam ficar fazendo várias análises, porque para elas está claro o caminho. Então elas conseguem se empenhar muito mais nas coisas que elas fazem nesse mundo, porque a vida não é você se entupir com uma enxurrada de informação, com uma enxurrada de reuniões, você ficar falando com um monte de gente, fofocando, né? Ai, não posso perder aquela fofoca boa. A pessoa já abandona tudo isso, né? E é claro, as pessoas que fofocavam, as pessoas que estavam produzindo um monte de coisa lá, tinha um monte de projetos lá, um monte de esquemas nos grupos de trabalho e tal, vão ficar muito decepcionadas e até raivosas com essa pessoa que agora faz menos coisas, mas faz elas com uma profundidade tão grande que gera admiração por parte de outros, poucos. Essas pessoas vão ficar raivosas e vão cortar essa pessoa que está no caminho do círculo de relação dela. Seja porque elas não conseguem acompanhar, seja porque elas ficam raivosas porque elas não estão mais no circuito viciante delas. Existem vários motivos. E eu venho constatando isso ao longo de minha vida. Eu percebo que muitas pessoas não têm mais contato justamente por causa disso. E isso explica muitas coisas. Hoje em dia, para mim, está muito claro, muitos pontos que antes eram obscuros. A pessoa simplesmente não consegue se conectar a esse nível de pensamento, a esse nível de atividade, a esse dinamismo interior. A visão da pessoa não consegue chegar a esse ponto. A capacidade de vivenciar isso integralmente está muito aquém. Então a pessoa simplesmente não manda mais mensagem, não fala, e quando vê você, tem aquela coisa, né? A pessoa gosta muito, estima muito, mas ela fala, faz quanto tempo, tal, eu vou aparecer lá naquela coisa, se puder, tem um evento tal, um evento bonito, tal, mas mundano, né? Que esgota-se rápido, né? Se puder, tal. É uma sensação, você sente que a pessoa ela quer te trazer para baixo. Claro, são coisas muito boas, mas perto do que você está vivenciando é um puxar para baixo, porque a pessoa não consegue se relacionar com você no ponto onde você está. Para ela é demais. E a pessoa nunca vai conseguir falar isso, porque para ela está para além do concebível dela. Está no superconcebível. Até mesmo para a concepção, ela não consegue. Imagine na vivência, em aplicar isso até a medula do osso, ela não consegue. Então, assim, não é que você brigou com a pessoa mesmo brigou, mas a pessoa sente, né? Não dá, eu não consigo. Né? Eu não consigo me dedicar ao ideal nesse nível. Né? Da mesma maneira que se você encontrar, às vezes, uma pessoa que está mais vetorizada ainda, você vê que a outra está em outro plano, que ainda o seu, para ela é o básico, entende? Encontrar um gênio, um santo, né, que daria a vida para a ascensão,
aí você também percebe que você não consegue. Então, isso explica, né, porque de algumas pessoas aqui se sentirem sozinhas e agora estão mais confortáveis por ouvir esses relatos. Né? Eu venho recebendo, né, mensagens no canal de pessoas que não se sentem mais sozinhas na jornada. Não porque a gente vai formar um grupo e ficar conversando e tal, porque nisso eu vejo que é algo mais profundo, mas a pessoa percebe que tem uma outra pessoa que está em comunhão, né? Que compartilha dessas mesmas visões, sensações, percepções, e tudo parece muito lógico para ela quando eu apresento. Então, nesse sentido, a pessoa se sente menos solitária. Ela percebe que, olha, eu não sou um doente mental, não sou um retardado, eu não sou uma pessoa que deve ter vergonha do que eu estou fazendo. Eu devo continuar, né? Ó, tem um cara lá que foi ainda mais e está fazendo isso e está trazendo aqui o relato. Ó, tá dando certo. Então eu vou continuar. Porque é muito triste, né, quando a gente chega num ponto e não encontra alguma referência, né, que possa nos ajudar a se sentir melhor. Eu, por exemplo, ter encontrado a obra de Pietro Baldi foi uma tábua de salvação. Foi algo fantástico para a minha vida, né? E daí outras coisas, outros grandes relacionados, né, que também me ajudam, e eu já citei alguns, eu cito muitos, né, às vezes no meu blog, e que ajudaram também, né? Mas a gente precisa ter alguma pessoa que fale, eu caminhei tudo isso, eu sofri isso, eu consegui isso, essas são as sensações, você passa a transmitir tudo para as pessoas e diz, e eu continuo fazendo isso, né? Vai lá ver como eu atuo no meu trabalho, na minha sala de aula, qual é a minha postura, eu estou aplicando isso, e tem dado certo. As pessoas sentem isso quando uma pessoa fala, se é algo espontâneo, sincero, ou se é alguma montagem teatral. Eu sempre fui muito ruim em teatro, né? Eu tentei fazer um curso de teatro, eu gosto muito, né, de arte, de teatro, mas eu percebi que eu sou um péssimo ator, né? Eu não consigo fingir, né? Eu não sou bom para esquemas. Então eu vi, o único caminho então eu vou me aproveitar do que eu sou bom. Eu sou bom em ser muito sincero. Só que agora eu vou ser de uma maneira potenciada, construtiva e orientada. Que essa é a única coisa que eu sei fazer, é isso, né? Eu não sou muito inteligente, eu não tenho habilidades manuais, eu não sou bonito, eu não sou forte, eu não sou rico, eu não sou bom em conversar com as pessoas, me comunicar, eu não sou desses acadêmicos, eu sou falho em todas as coisas nesse mundo. Mas eu sei de uma coisa, eu gosto muito de ser sincero, eu gosto muito de fazer um trabalho bem feito, eu gosto de descobrir o porquê as coisas são feitas desse modo. Eu admiro muito a sinceridade, eu tenho facilidade, né, em trabalhar com essas coisas, né? Então eu vou investir nessa coisa, né? Eu gosto muito das coisas do espírito. Então eu vou investir nesse terreno, né, que parece que eu tenho alguma habilidade, né? Eu consigo ir adentrando nele e ficar cada vez menos enjoado. Então isso é a coisa, né? Eu falei em todas as outras coisas nesse mundo, só sobrou isso. Então eu vou nesse caminho aí, né? Que parece que é um caminho interessante. Então eu acredito que as pessoas precisam disso, né? As pessoas precisam ir percebendo que elas não são loucas, né? Quem está seguindo um caminho que o mundo não nega completamente, não é uma loucura, não. Né? Em muitos casos pode ser a salvação. E isso demora, é uma experiência que demora muitos anos, perpassa vidas, mas você chega lá. Né? Então, mas para conseguir acertar,
você precisa se desconectar do mundo. O mundo, mesmo as pessoas boazinhas, mais humanistas, elevadas, elas não, quando se quiser dar esse salto, nem elas vão lhe servir para orientação. Você vai precisar entrar em contato com a sua essência, lá no fundo, e conseguir extrair daí o caminho certo. Então daí isso vai exigir um estofo, né? E daí por isso eu falo tanto da coragem. Precisa ter muita coragem para fazer isso. Que a gente fica desesperado, né? Quando a gente está perdendo experiências do mundo, né? Coisas, oportunidades de ficar falando e falando, né? E aparecendo e se ocupando que nem um chimpanzé, a gente sente que a gente está morrendo. Mas não. Isso é importante. Então, essa era a mensagem que eu tinha para passar para hoje, né? A história do saco e das bolinhas. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos.